A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Vou estar apresentando nesse dia continuidade do Evangelho de João, capítulo 16. Mais uma vez pretendo terminar hoje. E o título: Quando chegar a perseguição, vocês me abandonarão. Espírito Santo, mais uma vez, dependendo de Ti, totalmente dependente de Ti, preciso de Ti, da Tua ajuda, da Tua presença, da testificação, da orientação. Ajudar a esse pequeno aprisco, Senhor, a motivar, a avivar, Senhor, trazer um avivamento a, Senhor, aqueles que dormem, aqueles que estão ociosos na fé, aqueles que estão indiferentes, frios, aqueles que estão religiosos demais, Senhor. Ajuda usando o despertar, Espírito Santo, para que possamos abrir o coração e ouvir a Tua voz, a Tua direção, orientação. Fortaleça e abençoa, ó Senhor Jesus, o Teu povo comprado com sangue puro da cruz do Calvário. Ajuda a fortalecer. Estende essas bênçãos sobre aqueles que estão debaixo do mesmo teto, Senhor. Aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Abençoa, guarda, livra, dá livramento. Abre porta. Cura, Senhor. Ó Deus, venha converter. Ajuda. Traga, Senhor, meu Deus, essa boa notícia. E abençoa, Senhor, o Teu povo. Testifica essa mensagem aos corações. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu te agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mais uma vez eu quero agradecer minha irmã Cristina. Obrigado, irmã, pela fidelidade. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue derramando bênçãos na vida da irmã. Que está sempre aí me ajudando, colaborando. A irmã tem uma vida, árdua no trabalho, um trabalho que exige, um trabalho que não é fácil. E a irmã está sempre aqui prestigiando. A irmã está sempre colaborando, uma das grandes motivadoras do canal, O outro canal foi embora, esse aqui veio, a irmã continua ajudando. Essa fidelidade, isso traz uma alegria no nosso coração, irmã. Muito obrigado pela tua ajuda. De 15 em 15 dias, a irmã está sempre lembrando aqui do servo do Senhor, e como chega bem essa tua colaboração, irmã. Que o Senhor esteja multiplicando, abençoando a irmã em tudo, não só financeiramente, em tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nos comentários, nossa irmã Marli Goulart, meu Deus, meu Deus, queridos, hoje de manhã fui visitada pelo amado e doce Espírito Santo, foi maravilhoso. Coloquei a boca no pó e não demorou nada. Não pedi nada, porque vinha só pedindo ultimamente. O Espírito Santo me falou: Marli, estava te esperando. Meu Deus, me vi como uma criancinha de colo e na minha boca só saía agradecimento. Acordei toda a família. E agora entendo porque Davi pedia para Deus não tirar o Espírito Santo dele. É maravilhoso. Os remanescentes do Senhor serão levantados pelos servos humildes na terra. Estou tão feliz, se fosse contar seria muito tempo. Continua servo do Senhor, continua a igreja. E eu respondi, mas não estou achando. Não estou achando. Eu separei aqui, mas não estou achando. Eu vou lá buscar para mim. Eu respondi amém, aleluia. Ele continua aguardando todos nós, mas precisamos nos esforçar e ir ao encontro dele. O Senhor continua abençoando a irmã e todo o aprisco. Assim como foi ontem também com a nossa irmã Iva Pérez. Mas vocês estão vendo aqui qual é o mistério? Caminho das pedras? Oração, irmãos. Aí deitou a boca no chão. Nossa irmã Iva ontem dobrou o joelho. O Senhor está sempre lá, irmãos. A gente só tem que fazer a nossa parte,
Eu fico feliz porque a vida é cheia de desafios, né, irmã Marli? Então, a irmã passa lutas aí na vida, né, com a família, enfim. E aí vem esse refrigério, né? Vem essa resposta do Senhor na vida da irmã. Então é para, mais do que nunca, a irmã continuar. Nossa irmã Eva Pérez, irmão Aquino, graça a paz e prosperidade, ou glória ao Deus único, lindo e poderoso. Bênção de palavra que aviva o nosso ser pequeno. Glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus, lindo. Te amamos, Deus abençoe o irmão, a Prisco e a todos que ouviram essa palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Então eu respondi ao Senhor, eu acabei deixando o vídeo lá rolando, esqueci. Vamos lá. O glória, o Senhor continua te renovando, fortalecendo, o Senhor abençoe esse pequeno aprisco. E também nossa irmã Marli, graça e paz, a palavra de Deus jamais volta vazia, ela é viva e eficaz, eu respondi, a palavra liberta e lava, glórias a Deus. Nossa irmã Marli Goulart, meu Deus, mensagem gloriosa, meus amados, preciso dessa essência gloriosa na igreja, não se prega assim de maneira que venhamos a entender. No momento que escrevo, você está falando disso, da essência, irmão Aquino, o Senhor está te respondendo, irmão Aquino. O Espírito Santo do Senhor está bradando através da sua boca, homem de Deus. Pode ser estranho dizer, mas eu não tinha consciência da forma que o pecado vinha. Começava a pegar força dentro de nós e através da leitura da palavra, o Espírito Santo está me ensinando. Estou maravilhada aqui porque o meu vídeo que gravei ontem tem certa ligação com esse. Fui surpreendida, glória para o nosso Pai, glória, glória, glória. Então eu respondi, aleluia, o Senhor Jesus Cristo seja glorificado pela obra do Espírito Santo, Deus abençoe a irmã. Então o Espírito Santo, ele responde, irmãos, ele fala conosco, ele é Deus dentro de nós. É claro que ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece o momento, né, que nós precisamos, né, assim, de um up, de uma força. E observem que em todas as situações, tanto da irmã Eva Pérez, né, quanto da irmã Marli, a atitude, né, da parte das irmãs foi de se humilhar. Né, ontem a irmã Iva pedindo ali a presença, né, do Senhor e eu lá intercedendo no mesmo horário. E hoje eu estava orando também lá pelo aprisco, né, por cada um dos irmãos, orando, intercedendo. E é assim que o Senhor ele se manifesta, é quando a gente se humilha. As pressões, sabe, os problemas da vida, né, vêm colocar a gente para baixo, irmãos. Desafios, dúvidas, né? A gente olha muitas vezes assim em volta e nossa família, né, sabe, muitas vezes não está nem aí. Mas a gente continua orando, a gente continua pedindo, a gente continua intercedendo para que haja um mover de conversão, né? Às vezes as pessoas até vão à igreja, mas servem a Deus de uma forma muito fria, não acham necessário, né, essa essência, essa palavra do Espírito Santo que é viva, como a irmã Marli falou, né, que acordou praticamente lá a parentela. Eu não acordo aqui porque eu oro na igreja, irmãos, é cada aleluia, é cada glória a Deus, e eu transbordo em mim 6 horas da manhã, irmão. 6 horas da manhã, ainda bem que fica ali num lugar ali que, né, além de ser fechada, né, tudo, residência um pouquinho afastado, mas quem passa na porta, irmão, sabe, é avivado, o pessoal parece até que está tendo culto lá, mas é só eu e o Espírito Santo, irmão. E como é gostoso, porque eu vou pela fé, é claro, é claro que o Espírito Santo me desperta, tá, irmãos? Assim, tipo assim,
Tem vezes que a gente, sabe, vou dormir mais um pouco, etc. Tal, ou não vou. O Espírito Santo ele tem a palavra-chave para te despertar, para fazer você ir. Porque aí você já foi para um outro degrau. Então, aquelas coisas de menino, já, entendeu? Não fica bem. Então, o Espírito Santo ele sabe como mover. E aí ele tem a palavra-chave. Quando você se humilha, quando você deita no chão, quando você coloca a boca no pó, ele fala contigo. O Espírito Santo é Deus falando com você. E ele fala verdadeiramente. Eu estava meio assim de contar, mas vou contar. Eu vou contar. Vou contar porque é uma experiência, né? A gente está mostrando que o quanto vale se humilhar e buscar Deus. Eu estava lá também, hoje na igreja, irmão, me humilhando, me sentindo um nada, me sentindo um verme, como comentou nossa irmã Cristina, baixando a bola, né? Baixando a bolinha bem pequenininha. E a gente, sabe, quer resultado, a gente quer ver pessoas se convertendo, a gente quer ver, eu estou com saudade daquele tipo de testemunho, daquele homem lá que chegou e falou assim, olha, eu não acredito em Deus, mas eu acreditei no teu testemunho. Mas tem cabimento nisso, irmão. Eu tenho dificuldade de acreditar em Deus, mas depois ele vai e se converte. Então, esse tipo de testemunho a gente se alegra. Deus não tem que estar dando satisfação para a gente, não, mas a gente se alegra, Deus, irmãos. A gente se alegra. E hoje eu ali me colocando, sabe, no pó, falava com Deus e assim, quer dizer, não sei se é falar com Deus, a gente quase que não sai nada, né? Porque a maioria daquilo que eu falo com Deus é em línguas desconhecidas, irmãos, essa é a verdade. E faz parte, né, da oração que o Espírito Santo é que leva a oração, irmãos. Você está ali orando, você está num lugar, você está clamando. E às vezes a gente tem até medo de falar aquilo que está pensando, e não quer nem pensar naquilo, e tira. Porque sabe lá se estou afrontando a Deus? Então esse temor, Deus chamai que me desce. Deus ele sabe, nesse meio termo, enquanto eu me humilhava, enquanto eu descia, enquanto eu falava com Deus o quanto eu sou nada, ele falou assim uma vez, eu fiquei, né, eu falando em línguas estranhas, saiu em português assim, meu servo. Eu achando que, né, sou eu mesmo, né? E aí continuei falando embaixo eu continuei falando em línguas estranhas, saiu de novo, meu servo. E aí veio, palavra poderosa. Quero baixar, eu é salva do Espírito Santo, irmãos. Veio a palavra assim, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que palavra que levanta, irmãos, que palavra que explica, que palavra que orienta, que palavra que você faz até se sentir melhor, fraco. Quando é fraco, as pessoas pensam que fraqueza é pecado, é obra da carne. Não, fraqueza mesmo, você se sentir nada. Eu chamei abandonado. Que venerável açúcar. E aí você recebe uma palavra, irmãos, ó. Você sabe que foi o Espírito Santo que falou contigo, você tem certeza que é Ele, 2 vezes, meu servo. E eu pensando que, eu falando a línguas estranhas, né? Sai em português, meu servo, 2 vezes. Então isso é gostoso, o Espírito Santo, ele quer se manifestar, ele está se manifestando. Mas, é claro, irmãos, a gente precisa estar na posição de ser humilde, descer. Então, João 16, 14,
dando continuidade, ele me glorificará, o Espírito Santo vai glorificar o Senhor Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito opera em nós para despertar e aprofundar nossa consciência da presença de Jesus em nossa vida e atrai nosso coração a Ele, em fé, amor, obediência, comunhão, adoração e louvor. E versículo 15, tudo quanto o Pai tem é meu, o Senhor Jesus falando. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. A verdade, aqui nos guia o Espírito Santo, é a verdade a respeito de Cristo. O Espírito Santo também nos ajuda mediante paciente prática, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo lhe diria as coisas que terão que vir, conforme, até a irmã Marli ali percebeu, a revelação que o Espírito Santo ele revela, falou comigo claramente, as coisas que terão que vir, que vocês não poderão suportar agora. Aí eu perguntei, mas que coisas? Ele falou claramente. E depois aqui, olha só, hoje que eu estou lendo isso aqui, não tinha lido antes, hoje eu estou lendo isso aqui, observe. Então a natureza da missão, a oposição, aqui se enfrentariam e o resultado final de seus esforços. Não entenderam por completo essas promessas até que o Espírito Santo veio depois da morte do Senhor Jesus, e da ressurreição dele. Então, o Espírito Santo revelou verdades aos discípulos que eles escreveram nos livros que agora formam o Novo Testamento. Oh, glória! Então, o Espírito Santo está operando, irmãos. É um grande choque, por isso que nós precisamos realmente estar em espírito, porque é um choque, irmãos, a obra da carne com o espírito. Isso é um choque, Ele é espírito, nós somos carne, mas que não quer fazer as obras da carne, quer se fazer as obras do espírito. Versículo 16, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então o Senhor Jesus referia a sua morte, para a qual faltavam algumas horas, e a sua ressurreição 3 dias depois. Versículo 17 até o 20. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis. Os discípulos ali em conjunto. Por isso eu vou dizer a verdade para os irmãos. Eu gostaria muito, eu peço a Deus, eu não sei se o Senhor vai me atender, mas eu gostaria muito de terminar os meus dias numa igreja séria, uma igreja que ama o Senhor Jesus, uma igreja com discípulos ali querendo ser formado, buscando o Senhor logo cedo, dando as primícias. Como eu gostaria de fazer parte de uma igreja dessa. Se eu estou pedindo a Deus, eu quero, se é no Rio de Janeiro, se é fora do Rio de Janeiro, o Senhor vai me levar para onde for, sem tudo com Deus assim confirmado, mas eu não quero igreja carnal não, irmãos, eu não quero não. Eu sei, porque estudei o livro de Coríntios, e ali me fez até entender um pouco mais as igrejas atuais, mas o povo está abusando, o povo está abusando. Então a gente vê no livro de Coríntios como é que é difícil a convivência, de um irmão com outro. A gente vê ali bem claro naquela época, a igreja começando naquela época, mas o povo hoje está abusando. O povo, além de fazer isso, mas não quer buscar. Então, se tu leva uma palavra de santidade, de busca, etc. tal, não. É tudo no automático. Isso desanima. A gente traz mensagem, a gente ora, a gente busca, a gente faz a nossa parte. Eu vou lá para a minha igreja, irmãos, todo dia cedo, orar pelo povo que não quer orar. Essa é a realidade, irmãos. Vou lá todo dia orar pela igreja, pelo pastor, por todo mundo lá, o povo que não quer. Isso traz, sabe? É claro que eu não faço isso para mim, senão eu não estaria nem fazendo, mas é por causa do Senhor, que me abriu o entendimento em 1 Timóteo 2, e todo dia eu leio, que deixa muito claro, irmãos, mas muito claríssimo,
admoesta que antes de tudo se faça deprecações, tá aqui, 1 Timóteo 2, admoesta, pois antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, todo mundo, pela Prisca, pela minha família, todo mundo. Aí vai, pelos reis. Então foi quando o Senhor me deu aquela, né, quando mudou o presidente, etc. Então eu tenho que orar por isso. E eu oro todos os dias, eu oro por ele, pelo governo, tudo. Né? Tem esse negócio de, não gosto, não tem esse negócio não. Eu prefiro, não tem isso não. É a palavra, o que prevalece é a palavra. Deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele se agrada. Então, como é que eu posso parar de fazer isso? Né? Então, mas eu gostaria de fazer parte de uma igreja que realmente buscasse, uma igreja que os membros estivessem interessados. Nem todo mundo pode, irmão, nem todo mundo pode. Mas com isso, uma parte da igreja fazendo isso, ia incendiar os cultos à noite, eu não tenho dúvida disso. Quem vai colher é exatamente aquele que muitas vezes até que nem vai, nem participa, mas é por quê? Porque o mover do Espírito. Mas o Espírito Santo, ele quer ver interesse das pessoas em buscar. É isso, para com esse negócio, dessa carnalidade, dessas mensagens carnais, sabe? Acabou, irmão, não tem mais tempo para isso não. Olha o título da mensagem. Quando chegar a perseguição, vocês vão me abandonar. Esse é o título da mensagem. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer com a grande maioria das igrejas. Essa mensagem foi para 2000 anos atrás, mas atravessa para o dia de hoje. E nós vamos ver isso. Se estivermos vivos até lá, nós vamos ver isso. Então, um pouco não me vereis, outro pouco já li. O que é isso que nos diz um pouco, não me vereis, outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Os discípulos 5 começando. Versículo 18. Diziam, pois, o que quer dizer isso? Um pouco? Não sabemos o que diz. Então eles ali confabulando, tentando entender a mensagem do mestre. Assim como às vezes a gente quer entender o que o Senhor Jesus está dizendo. E aí vem o o Espírito Santo que fala isso, quer dizer isso, mas fala direto. Fala direto. Quantas vezes eu estou aqui fazendo vídeo, etc tal, e aí tá lugar tal. Irmão, como isso é gostoso, como isso edifica, não fica dependendo de homem nenhum não, irmão. Você tem que ir primeiro fazer um seminário, porque... Conversa, irmão, conversa. Eu fiz seminário, eu sei que é bom, ajuda, te dá uma base, mas não tem nada a ver não. Se você não for lá no beabá, se tu não descer e for buscar lá a essência como o Espírito Santo me iluminou, você precisa conhecer Jesus. Mesmo com o teu diploma aí, tem que conhecer Jesus. Mesmo tendo batizado com o Espírito Santo, você tem que conhecer Jesus. Quem vai te ensinar sou eu. E é isso que a igreja precisa descer e entender isso, para então começar esse avivamento individual. Outra vez um pouco, ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam que quer dizer isso um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, o Senhor Jesus, que eu queria interrogar, e disse-lhes, indagai entre vós acerca disso que disse, um pouco não me vereis, outra vez um pouco ver-me-eis. Versículo 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentarei, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha só que precisa de um tradutor, precisa do Espírito Santo, irmão. Então, o contraste entre os discípulos e o mundo, né? O mundo se regozijava enquanto que os discípulos choravam, mas os discípulos voltariam a ver, né? 3 dias depois, e se regozijariam. Os valores do mundo frequentemente se opõem aos valores de Deus. Isso pode fazer que os cristãos tenham a sensação de estar fora de ambiente, como temos. Mas mesmo que a vida seja difícil agora, um dia nos regozijaremos. Devemos manter nossa vista sempre em Cristo, no futuro e nas promessas de Deus. Versículo 21 até o versículo 27. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora.
Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, né? Um ser humano. Botou homem, mas ser humano. Assim vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Incentiva a gente para pedir mesmo. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falareis mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Versículo 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saí de Deus. Então, o Pai, ele ama, né? Deus criou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, né? Amou o mundo. Então, ele ama as pessoas, né? Mas também é verdade que ele tem um amor familiar especial para aqueles que, por meio de Jesus, se reconciliam com ele. E o amam, né? E permanecem leais a eles em meio às tribulações desse mundo. Nosso amor, Senhor Jesus, leva o Pai a nos amar. Então é como um amor correspondendo ao amor. Versículo 28 até o 30. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe seus discípulos: Este agora falas abertamente, não dizes parábola alguma. Versículo 30. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Então os discípulos acreditaram nas palavras do Senhor Jesus porque estavam convencidos de que ele, né, sabia realmente tudo, mas era um primeiro passo, né, de fé que receberiam quando o Espírito Santo passasse verdadeiramente a viver neles, né, como aconteceu após o Pentecoste, depois que o Senhor Jesus partiu. Versículo 31. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: credes agora? Então, nossa condição de cristão, devemos saber que continuar a atenção, né, o mundo incrédulo, que não se conforma com Cristo, e nem com o Evangelho, nem com o povo, né? Ao mesmo tempo, podemos ter expectativa de que nossa relação com Cristo vai produzir em nós paz e consolo. Versículo 32. Eis que chega a hora, já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, me deixareis só. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo. É o título da mensagem. Quando chegar a perseguição, vocês vão me abandonar. Então, isso foi uma palavra que aconteceu ali, né? Os discípulos, está lá em Marcos 14:50, os discípulos se dispersaram depois da detenção do Senhor Jesus. Foi cada um para um lado. Cada um foi para um lado. Então, é o título da mensagem, né? E é claro que foi uma mensagem mais conhecendo as Escrituras, não que eu saiba as Escrituras, mas o Espírito Santo me leva a examinar, e estamos estudando aí o livro de Apocalipse. Agora, domingo, se Deus permitir, vamos para o capítulo 6, aí a coisa começa a pegar realmente, que é a abertura dos selos. Mas nós vamos ver, irmãos, que muitos vão, buscar o anticristo, porque o anticristo vai dar aquilo que a carne precisa. Então, muitas igrejas aí enfeitadas, que parecem, né, de Jesus, aí vai cair a máscara, né? Eles ficam vendendo aí essa facilidade, né, de ser arrebatado antes, vendendo facilidade. Essa é a realidade. Vendendo facilidade. Então as pessoas não investem tempo, a grande maioria dos crentes não investe tempo para conhecer a palavra. Um pouco parecido com a época lá do que eram as indulgências, né, que se cobrava, né, para você quer perdão de pecado, então, porque não conhecia a Bíblia, eles não tinham acesso.
Então, hoje o que mais nós temos aí, né, é Bíblia, por tudo quanto é lugar. Abre um celular, tem Bíblia, mas o negócio é ler. Continua sendo o livro mais vendido do mundo. O negócio é ler, o negócio é entender, o negócio é buscar, para não ser enganado. E aí o povo quer o quê? Facilidade. Não, eu já dou meu dízimo, eu já dou minha oferta, entendeu? Eu já mantenho lá a igreja, o pastor, então deixa quieto aqui. Quando chegar o que está para chegar aí, irmãos, é coisa misericórdia. Eu não vou enfeitar nada não, irmãos. Eu também não vou pintar, não precisa nem pintar. A Bíblia mostra, não vou pintar nada. Vou mostrar aqui a palavra. Se a gente não estiver preparado, irmãos, nós vamos ser engolidos. É como o Senhor Jesus aqui falava, vocês me abandonaram, né? E realmente saíram correndo. Né? O Pedro, né? Senhor, eu nunca vou te abandonar, já dá minha vida pelo Senhor. Pedro, calma. O galo vai cantar e você vai me negar. Então, é aquela história, irmão. Está se repetindo. Que vai acontecer. Não vou mascarar nada, não. Irmão. Vai acontecer mesmo. Que nós estejamos, revestidos mesmo de fé e de lealdade ao Senhor, para a gente não matar disso aí, porque vai ser um problema. Às vezes a gente tem pequenas mostras, né? Falta luz, meu Deus do céu. E aí, geralmente, automaticamente, a gente murmura, né? Imagina, irmão, sem luz. É um problema sério, comida, enfim. Então, dispersado, versículo 33, tem-vos dito isso para que em mim tenhais paz, né? O título da mensagem passada, que eu não cheguei lá. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, glória! Então, essa noite, o Senhor Jesus resumiu tudo que havia dito, né? Enlaçando os temas com essas palavras, disse aos seus discípulos que tivessem ânimo. Mesmo mediante a perseguição, tenham ânimo. E por isso, obrigado, Espírito Santo, por isso é importante ter esse discernimento e essa comunicação com o Espírito Santo. Irmãos, não vamos nos deixar levar, porque o crente, ele tem o Espírito Santo, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo. Se você não aceitou o Senhor Jesus Cristo, você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo. Se arrepender dos teus pecados, isso é um processo, pede ao Espírito Santo que ele ajude. Pede para ajudar, se arrepender dos pecados, aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador. O Espírito Santo habitar, passa a habitar em você, é uma promessa, está na palavra. Está lá em Efésios, né, Senhor? Está lá em Efésios, então vamos ver. Eita. Efésios capítulo, não está escrito aqui, Efésios capítulo 1, que diz assim, ó, em quem, versículo 13 e 14, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Então, eu vou fazer um vídeo aqui amanhã, se Deus permitir, vou estar fazendo um vídeo sobre o batismo com o Espírito Santo. É claro que no meio aí eu vou contar meu testemunho, mas o tema é o batismo com o Espírito Santo. Talvez, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou estar já de repente rascunhando ele hoje, para trazer esse batismo com o Espírito Santo. É importantíssimo, muito importante, mas mais importante, irmãos, é você ter o Espírito Santo habitando dentro de você. O que quer dizer isso, irmão? Você pode ser batizado com o Espírito Santo e amanhã depois, né, se perder, o Espírito Santo deixar de morar em você. Né? Eu fui batizado com os meus irmãos, está na palavra, está na palavra. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas. Está escrito, irmão. Onde é que está, Senhor? Para ficar tudo certinho, né? É a palavra, não é filosofia, né? Está aqui, ó. Praticar iniquidade.
Então, o Senhor Jesus vai falar, Mateus 7,23. Ele vai dizer assim, ó. Fiz muita maravilha, 7, 22, 23. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos teu nome. Em teu nome não fizemos muita maravilha. Então ele dirá abertamente. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Não vos conheço. Vós que praticais de iniquidade. Então nós não temos que estar correndo atrás de poder. Claro que é um plus, né, irmão? É um plus, mas não é o principal. O principal é morar no céu com o seu Jesus Cristo a vida toda, ou na terra, onde ele quiser que a gente mora, a vida toda. Que já começa aqui, é verdade. O céu começa aqui, quando a gente, né, é fiel e busca o Senhor com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas falhas. Aí o céu já começa aqui, na nossa vida. Mas para a eternidade, né, esse negócio eu vou fazer uma maravilha, que eu não... É esse negócio não. Porque o Senhor me deu um carro, me deu uma casa, etc. Isso é um plus. Se vier, bem. Se não vier, irmão, não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando, né, ter esse relacionamento com o Espírito Santo que vai nos ensinar quem é o Senhor Jesus Cristo. Na palavra. É na palavra. A gente não precisa de... vai para Harvard, vai para Jerusalém, nada disso não. É porque na Bíblia a gente vai meditar, ele vai nos ensinar. Obrigado, Senhor. Esse dia terminando aqui, irmãos. O Evangelho de João, capítulo 16. Eu te dou graça, Senhor, muito obrigado. Sou baracho e camaradaço. Oh, que lebecarabassa, esse pequeno aprisco. Aqueles que estão chegando agora, fortalece, Senhor, anima, ajuda, dá um entendimento. Senhor, meu Deus, não deixa que venham, ó Senhor, meu Deus, se assustar. Não permita, Senhor, meu Deus, que se escandalizem, mas que o Senhor esteja, Espírito Santo, ajudando, fortalecendo, testificando essa mensagem aos corações, que é uma mensagem que está na tua palavra, e abençoando, libertando, curando e ganhando, Senhor, meu Deus, almas aí para o Senhor Jesus Cristo, para o reino. Que o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado através dessa obra, testifica aos corações, eu te agradeço nesse dia. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.